Olá, pessoal! Na nossa aula do dia de hoje, a gente vai comentar com você a mais nova reunião entre Trump e o líder da Coreia do Norte, o ditador Kim Jong-un. Essa reunião, que foi uma reunião muito badalada pela mídia, que sob o ponto de vista propagandístico e de marketing, tanto de Trump quanto de Kim Jong-un, parece ser muito bem sucedida, porém, as medidas práticas desse encontro parecem não ter sido lá muito consistentes. Então vamos lá, vamos tentar entender um pouquinho a respeito da relação entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte. Primeiro, você se recorda que a Península Coreana ela fica na fronteira imediata com a China. E você se recorda que ao final da Segunda Guerra Mundial, tomou-se então uma decisão pela divisão da Península Coreana em dois países. A Coreia do Norte, num regime comunista, apoiado num primeiro momento pela China e pela União Soviética, lembrando que logo depois da Segunda Guerra Mundial, a gente inicia a bipolaridade, a divisão do mundo em duas grandes esferas de influência, também chamada de a velha ordem mundial. De um lado, os Estados Unidos, capitalista, e do outro lado, a União Soviética, socialista. Nesse sentido, então, o objetivo de ambos os países era ampliar a sua área de influência. E sendo assim, a Coreia do Norte, comandada inicialmente lá por Kim Il-sung, que é o avô do atual ditador, o Kim Il-sung implanta dentro da Coreia do Norte um regime comunista, um regime ditatorial, comandado estritamente pela família Kim. A gente sabe que em 1950, apoiados pela China e motivados aí pela Revolução Chinesa, que permitiu a ascensão de Mao Tse-tung ao poder, a Coreia do Norte resolve invadir a Coreia do Sul. A Coreia do Sul, que era um país capitalista apoiado pelos Estados Unidos. O objetivo na Coreia do Sul era impedir o avanço do comunismo pela Ásia. Essa guerra, que foi uma guerra fratricida, ela dura de 1950 a 1953. Os Estados Unidos enviam tropas para ajudar os sul-coreanos, enquanto que os chineses apoiam militarmente a Coreia do Norte. Depois de 3 anos de conflito, a guerra termina com a assinatura de um armistício, que significa simplesmente um cessar-fogo, ou seja, oficialmente as duas Coreias estão em guerra até os dias atuais. É estabelecido lá, no famoso Paralelo 38, uma zona desmilitarizada entre ambos os países, onde é observável lá a presença do soldado espelho, ou seja, para cada soldado sul-coreano no lado mais ao sul, mais meridional, tem um soldado norte-coreano no lado setentrional. Bom, esse é o início da arquitetura de um longo conflito da Coreia do Norte com os Estados Unidos. Então vamos botar isso na tela aqui para você. O que a gente tem então, pessoal? Vamos nos recordar, A gente tem lá, ao final da Segunda Guerra Mundial, lembrando que a Segunda Guerra Mundial vai de 1939 a 1945, nós temos ao final dessa Segunda Guerra Mundial o início lá da bipolaridade. Essa bipolaridade entre os Estados Unidos de um lado, representando o bloco capitalista, e a União Soviética do lado, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, representando o lado comunista oriental. Dentro dessa lógica da bipolaridade, a gente vai ter lá a divisão da Península Coreana.
essa divisão da Península Coreana, onde eu tenho lá a Coreia do Norte dentro do regime comunista, tendo, abre aspas, como pai fundador o Kim Il-sung, avô do atual ditador, né, o Kim Jong-un, né, e do outro lado, o regime lá da Coreia do Sul, um regime capitalista e apoiado pelos Estados Unidos. A gente sabe que de 1950 a 53 a gente vai ter a Guerra da Coreia. Essa guerra, uma guerra fratricida entre ambos os países, que terminou lá com a assinatura, em 1953, de um armistício e, portanto, de um cessar-fogo. A Coreia do Sul foi abraçada pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos implementou na Coreia do Sul a famosa doutrina Truman. A ideia era impedir o avanço do comunismo pela Ásia, apoiando econômica, financeiramente, comercialmente, politicamente, militarmente, países que pudessem fazer fronteira com países comunistas, impedindo a sua expansão. Tanto que os Estados Unidos mantêm bases militares na Coreia do Sul. A Coreia do Sul se aproveitou desse apoio norte-americano e se desenvolveu. Hoje, a Coreia do Sul é um dos tigres asiáticos, um dos países em rápido processo de desenvolvimento e de industrialização, enquanto que a Coreia do Norte se ensimesmou, né? A Coreia do Norte se fechou, é um dos países mais fechados do mundo, numa ditadura comandada pela família Kim. Então nós tivemos Kim Il-sung, durante um bom período de tempo, comandando, né, a Coreia do Norte. Com o seu falecimento, né, assume o seu filho, o Kim Jong-il, e mais recentemente, com a morte de Kim Jong-il, né, assume o poder, né, Kim Jong-un, né, o atual, né, presidente e ditador do país. Beleza? Então vamos apagar aqui para a gente continuar botando isso no quadro para você. Então, pessoal, o que a gente pode perceber dessa relação, né, entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte? A gente vai ter lá, né, a Coreia do Norte comandado pela família Kim, né? Primeiro o Kim Il-sung, depois o Kim Jong-il e atualmente o Kim Jong-un, que é o atual, né, presidente do país. A Coreia do Norte, né, fecha a sua economia e se fecha politicamente. Então aqui há um fechamento político e econômico da Coreia do Norte. Esse regime é um regime altamente militarizado, e que tem um único grande apoiador no mundo, que é a China. E a gente já vai entender por que a China é uma grande aliada do regime norte-coreano, embora ao longo dos últimos tempos tenha se irritado profundamente com o regime de Kim Jong-un. Tudo bem? Então, revisando aqui, né? A Coreia do Norte vive uma ditadura hereditária da família Kim, né? Em coreano, o sobrenome vem antes do nome, então eu tenho Kim Il-sung, né, num primeiro momento. Com o falecimento dele, assume o seu filho, né, que é o Kim Jong-il, né, e com o falecimento do Kim Jong-il, nós temos atualmente o presidente, o Kim Jong-un. Né? A Coreia do Norte é um dos países mais fechados sobre o ponto de vista político e econômico do mundo, é um regime altamente militarizado, que tem um único grande apoiador no mundo, que é a China,
e que vive, né, um forte culto à personalidade da família Kim. A família Kim é entendida como aquela que protege a Coreia do Norte, que defende os interesses norte-coreanos. Óbvio que há uma profunda manipulação da mídia, que é toda controlada pelo Partido Comunista norte-coreano. As imagens, né, de Kim Il-sung, Kim Jong-il e Kim Jong-un é espalhada por todo o país. A história é ensinada que a Coreia do Norte é vitoriosa em todas as guerras contra a Coreia do Sul e o próprio Estados Unidos. Os Estados Unidos é entendido como uma potência imperialista que há de se sucumbir ao potencial bélico, militar e nuclear norte-coreano, e por aí vai. Por mais que muitas vezes, óbvio, isso seja uma profunda distorção daquilo que de fato acontece no mundo atual. Bom, o ponto-chave então dessa questão é primeiro tentar entender o porquê do apoio, né, da China ao regime norte-coreano. Então vamos nos recordar, pessoal. Ao norte, nós temos o território da República Popular da China. Então aqui eu tenho a China, cujo nome correto é República Popular da China, comandado pelo Partido Comunista Chinês, o PCC, e aqui abaixo eu tenho a Península Coreana. Essa península dividida, né? A Coreia do Norte comunista e a Coreia do Sul capitalista. Bom, para a China, qual é o problema, né? O problema é que há muito tempo se fala de uma reunificação das Coreias. Uma reunificação das Coreias só poderia acontecer sobre o regime capitalista. E lembrando que os Estados Unidos mantêm bases militares em território sul-coreano. Então, o primeiro problema para a China seria que numa possível reunificação da Península Coreana, a mesma só se faria sobre um regime capitalista e provavelmente tendo bases militares americanas agora na fronteira imediata com o próprio território chinês. Um aluno certa vez me questionou o seguinte: professor, num mundo de mísseis intercontinentais balísticos, a proximidade física de bases militares americanas com o território chinês tem tanta importância assim? Sem dúvida alguma, tem menos importância do que tiveram no passado. Mas um confronto possível, né, embora improvável, entre os Estados Unidos e uma China comunista, em algum momento, talvez resvalasse para um confronto terrestre. E aí ter a presença militar americana na fronteira imediata com os chineses é uma vantagem. E para os chineses, um grande incômodo, né? Então os chineses têm uma preocupação muito grande. Primeiro, com o fim do regime comunista numa possível reunificação da Península Coreana, onde o regime seria capitalista, e a presença de bases militares americanas na fronteira imediata. Por um outro lado, e óbvio, há uma certa condescendência, se não uma simpatia da China com o regime norte-coreano, porque ele também é um regime socialista. Embora o socialismo praticado na China desde 1978, 79 tenha se modificado muito, a China adota um regime chamado de socialista de mercado. Politicamente, né, é um país ainda muito fechado, embora economicamente aberto. A gente sabe que a China não tem a menor pretensão de que o Partido Comunista Chinês abra mão do poder. Então há uma certa aliança estratégica com o regime norte-coreano. Nada que impeça a China, evidentemente, de criticar o regime norte-coreano. A grande questão contemporânea
é que durante o mandato, sobretudo, de Kim Jong-il, o pai do atual ditador, e sobre a ditadura de Kim Jong-un, a Coreia do Norte conseguiu desenvolver bombas nucleares cada vez mais potentes e desenvolver mísseis balísticos intercontinentais, que, em tese, podem atingir a Coreia do Sul, podem atingir o Japão, lembrando que Coreia do Sul e Japão são dois aliados americanos, e lembrando que os Estados Unidos mantêm bases militares em ambos os países. Teoricamente, a Coreia do Norte poderia atingir os aliados americanos na Europa, como a Alemanha, como a Inglaterra, como a França, e os mísseis balísticos poderiam, inclusive, atingir a costa oeste do próprio Estados Unidos. E, portanto, os Estados Unidos, junto com a ONU, passaram a impor severas sanções econômicas e políticas ao regime norte-coreano. Aqui, até o momento atual, não tem funcionado para barrar o programa nuclear norte-coreano. Legal? Então, vamos botar isso na tela para você. Então, embora o programa nuclear norte-coreano ele seja relativamente antigo, esse programa nuclear ele ganha grande impulso durante os governos de Kim Jong-il e de Kim Jong-un. E aí o que acontece? Não só a Coreia do Norte passa a testar bombas nucleares cada vez mais potentes, como ela passa a testar mísseis balísticos intercontinentais. E isso aqui é uma grave ameaça à própria segurança americana, Quer dizer, isso aqui é uma ameaça logo de imediato à Coreia do Sul, ao Japão, ao próprio Estados Unidos e os aliados dos Estados Unidos na Europa. Em virtude dessa ameaça gigantesca, a ONU, os Estados Unidos, o Japão e a União Europeia passaram a implementar fortíssimas sanções econômicas e políticas ao regime norte-coreano. Mas isso não foi suficiente para que o regime norte-coreano paralisasse o seu programa nuclear, testando mísseis balísticos cada vez com maior capacidade, desafiando a comunidade internacional e o próprio Estados Unidos. Parece que, na mente de Kim Jong-un, está muito claro de que a salvaguarda do regime comunista norte-coreano, do seu próprio governo, e da soberania do país, está exatamente na presença de armas nucleares. Para Kim Jong-un, está muito claro quando, por exemplo, acontece a Revolução da Primavera Árabe. Vamos nos recordar. A Primavera Árabe, o termo primavera, seria uma referência a um possível florescimento de um regime democrático em países árabe-islâmicos do norte da África e do Oriente Médio. Essa revolução começa lá pela deposição do ditador da Tunísia, o Abdullah Saleh, o Ben Ali, Depois, nós temos lá a deposição do ditador egípcio, Mubarak, Hosni Mubarak. Depois, nós temos a deposição do coronel Muammar Gaddafi na Líbia. E aqui é que está uma questão chave, porque a Líbia, no passado,
ela abriu mão do seu programa nuclear em troca de alívio das sanções internacionais ao país. E o resultado foi que, com o apoio americano, né, a população da Líbia conseguiu depor o regime de Muammar Gaddafi, inclusive ele foi encontrado e morto por populares e o seu corpo arrastado pelas ruas. Depois, nós tivemos a deposição, né, no Iêmen do Abdullah Saleh e uma tentativa... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial para vocês conhecerem a nossa proposta pedagógica para o nosso curso focado 100% online para a Agência de Fomento do Amapá. Nós aqui da Lacon Cursos, nós preparamos um super curso para vocês. E se vocês quiserem assistir aulas inteiras, né, da Lacon Cursos grátis, né, então convido vocês a ficarem até o final deste vídeo, porque eu vou passar um código promocional para vocês, para que vocês aí possam ter acesso às aulas grátis inteiras da Lacon Cursos. Vem comigo. Então nós aqui da Lacon Cursos fizemos um super curso online para a Agência de Fomento do Amapá. Nós temos 2 cursos específicos. O primeiro, que é para o cargo de assistente administrativo de fomento, completo, ponto a ponto do digital, investimento apenas 10 parcelas de R$20. Você tem aí 100 dias de acesso. Um curso super competitivo, na qual eu tenho certeza absoluta que você vai ficar competitivo se você assistir todas as nossas videoaulas. E temos também um curso que é para nível superior, todas as áreas, né? Economista, advogado e assim por diante, só que aqui é apenas língua portuguesa e conhecimentos gerais, né? Língua portuguesa e conhecimentos gerais por apenas R$100, é isso mesmo, e esses R$100 você pode parcelar ainda em 10 vezes sem juros aqui na Lacon Cursos. Bacana? Gente, curso aprovado, pode ter certeza disso. Nós estamos aí quase 10 anos no mercado, já aprovamos aí milhares de alunos do Brasil todo, graças a Deus, e se Deus quiser, essa vai ser mais uma campanha aí de sucesso. Ah, professor, no começo do vídeo o senhor falou pra gente, né, do curso online grátis, sim, né? Então, se você quiser assistir, tá? Aulas grátis aqui da Lacon Cursos, né? Curso grátis de 7 dias inteiras, eu não vou estar interrompendo vocês, pode ter certeza disso. Você vai ter que fazer o seguinte, primeira coisa, se inscrever no canal, né? Dá uma curtida no vídeo, né? Dá uma curtida nesse vídeo, clicar no link da descrição abaixo e lá você vai ter que fazer um cadastro, claro, né? E você aí vai ter que colocar este código promocional, AFAP YouTube, do YouTube 05. Este código promocional aqui vai possibilitar você a ter o curso aí de 7 dias grátis aí, tá? Aulas inteiras, aulas top de linha para vocês, pode ter certeza disso. Bacana? Então é isso aí, meus amigos. Espero vocês aqui na Lacon Cursos. Estamos juntos nessa caminhada do concurso da Agência de Fomento da Amapá 2018-2019. Forte abraço! Tchau! Clique like.